Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Boa noite, ou boa tarde, bom dia, para você que está aí na sua casa. Em nome de Jesus, convide a sua família, as pessoas que estão aí com você, para que nós possamos louvar e adorar e bendizer o nome do nosso Deus, amém? Você que está com a sua Bíblia aí do seu lado, vamos abrir juntos no Salmo 136. Em nome de Jesus, peguei a sua Bíblia. Vamos abrir o Salmo 136. Glória a Deus. E juntos nós vamos adorar e bendizer o nome do nosso Rei, do nosso Senhor. Amém? Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Deus por isso na igreja. Feche os seus olhos por um instante. Vamos orar juntos ao Senhor. Pai, mais uma vez nós estamos em Tua presença, Deus. Pai, nós sentimos o nosso coração, Deus, um desejo tão grande de adorar ao Senhor em comunhão. Mas enquanto isso não é possível, Senhor, que nós possamos nos nossos lares, no nosso dia a dia, adorar e bendizer ao Senhor, Pai. Em todo tempo e em toda circunstância, que seja a Ti o nosso louvor, que seja a Ti a nossa adoração, Pai. A um Deus cheio de amor, a um Deus cuja misericórdia tem se derramado sobre a nossa vida. A Ti nós adoramos, a Ti nós exaltamos, a Ti nós pedimos ajuda, Senhor. Os nossos olhos estão em Ti, Pai, e nós queremos Te adorar e Te louvar e Te bendizer. Você que está aí na sua casa, onde você estiver, adore o Senhor, que tem derramado o Seu maravilhoso amor sobre nós, que nos amou desde quando nós estávamos lá, ainda sem forma, no ventre da nossa mãe. Desde lá Ele tem nos amado. Nós Te agradecemos pelo Teu amor, Senhor, que não falha, pelo Teu amor que se derrama sobre nós em todo tempo. Maravilhoso é o Teu amor, Jesus. Maravilhoso é o Teu amor.
o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Jesus. Aí onde você está, diga que Ele é tudo. Diga que Ele é tudo que você precisa. Tu és tudo para nós, Jesus. O amado das nossas almas. Tu és o nosso amado. Nós te amamos, Jesus. Nós declaramos o nosso amor por Ti. Nós declaramos
Aleluia, Jesus, nós te exaltamos. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito até agora. E pedimos ao Senhor nos ajude em tudo mais que ainda há por vir. Como sempre, nós pedimos, estenda ao Senhor a sua boa mão sobre a nossa vida, como filhos do Senhor, e com essa sua boa mão nos conduz, nos dirige e nos abençoe, Pai, no bom nome de Jesus. Amém. A paz, povo de Deus. Uma boa tarde ou uma boa noite, depende da hora que você vai ver esse vídeo. Eu peço que Deus possa nos conduzir nesses dias. Hoje, em especial, eu peço a graça dEle, a misericórdia dEle, a fim de que nós possamos meditar numa palavra muito séria. Por isso eu peço para você pegar a tua Bíblia e se acomodar. Pode se sentar já. Pega a tua Bíblia no livro de Hebreus, em nome de Jesus Cristo. Lá no capítulo 12, no versículo 4 em diante. Vou te dar um tempinho para achar, tá bom? Em nome de Jesus. Enquanto isso, obrigado, louvor. Deus abençoe vocês. Livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 4. Enquanto você procura, quero compartilhar algo com você. Na realidade, nós estávamos relutantes, pensando na mensagem que nós deveríamos pregar esta noite. Eu tenho procurado ser alguém que prega mensagem evangelística, mensagens curtas, porque o nosso tempo na realidade aqui no vídeo é curto. Mas Deus tem nos incomodado com algumas verdades. Hoje, por exemplo, eu vim para cá para falar, com a intenção de falar da mulher do fluxo de sangue. Nós íamos usar os evangelhos, mas desde cedo Deus tem nos incomodado com essa passagem da Bíblia, com essa leitura. Tem colocado algo no nosso coração e agora, no momento do louvor, Deus falou ao nosso coração: por que não pregar aquilo que é importante? Por que não pregar aquilo que é mais do que necessário nesse tempo? Por que não passar para o povo aquilo que eu desejo que seja passado? E Deus nos ajude então. Que Deus em sua graça e misericórdia possa nos conduzir nessa leitura. Hebreus no capítulo 12, no versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E para a disciplina é que nós devemos perseverar. Deus nos trata como a filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exortado, fruto de justiça. Amém? Coloca a sua Bíblia aí do lado, fazendo um favor. Em nome de Jesus, se acomoda aí. Como eu disse, a intenção hoje era falarmos da mulher do fluxo de sangue, mas Deus nos incomodou muito com essa leitura e eu quero te fazer uma pergunta. Você parou para pensar em tudo que está acontecendo? Você fez uma análise
de tudo aquilo que nós estamos enfrentando, nós aqui, nossa família, nossa igreja, nossa cidade, o nosso Brasil e esse mundão afora? Será que não existe algo de Deus aí? Porque nós costumamos dizer que nada acontece por um acaso, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nós não nos acostumamos a dizer isso? Você parou para analisar? Porque a leitura que nós fizemos às vezes não agrada o ouvido, mas é importante. Nós vimos o pregador aqui exortando o povo de Deus a entender uma verdade, que Deus é Pai, e um Pai que ama muito e que, se for necessário, corrige os seus filhos, corrige o seu povo. O pregador aqui, ele ensinou de forma minuciosa aqueles que ouviriam ou que iriam ler esta carta sobre o desejo que Deus tem de ver os filhos acertando, os filhos se conduzindo bem. Se você prestar atenção aqui, o pregador exemplifica Deus, o nosso Pai eterno, como os pais aqui dessa terra, dizendo que os pais, quando veem os seus filhos em algum erro, corrigem eles, e essa correção é momentânea, passageira. E o pregador fala que Deus, o nosso Pai eterno, nos corrige para algo muito maior, para uma vida eterna com Ele, para um tempo de santidade, de separação. Eu gostaria que você ouvisse isso hoje e não se entristecesse, porque toda vez que Deus, o nosso Pai, que nos ama muito, nos vê colocando o pé fora um pouco daquilo que é a vontade dEle, como um Pai que ama muito, Ele se vale de uma correção. O pregador aqui disse que essa correção, a primeiro momento, ela é desprazerosa, não causa alegria, mas depois que a pessoa vai apurando aquilo que Deus está falando e fazendo, que a pessoa vai entendendo aonde é que Deus está querendo levar ela, traz um fruto maravilhoso de santidade, que gera naquela pessoa algo para a vida eterna. Meu irmão, você parou para pensar tudo aquilo que está acontecendo nesses dias? Eu comentei com alguns irmãos aqui antes da mensagem sobre aquilo que Deus me levou a pensar hoje à tarde, a meditar hoje à tarde, e eu quero poder compartilhar com você, porque se nós entendemos que Deus é como um pai, a gente tem que procurar refletir nisso. Imagine um pai que encontra um filho em uma prática não acertada com o desejo dele. Você aí, pai, mãe, que tem uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos, e de repente você chega na tua casa e você tem aquele costume de colocar o filho para pensar. Você não fez o que eu pedi. E aí de repente o pai chega naquela criança e fala: olha, vai para o cantinho, vai pensar no que você fez, analisa qual foi a tua prática, o que você deveria ter feito e não fez. E a criança fica ali. Eu sei que alguns pais que estão me ouvindo já fizeram isso com os filhos, ou já receberam isso dos pais lá no passado, aquele cantinho do pensar. Hoje à tarde, quando nós meditávamos em tudo que está acontecendo, veio ao nosso coração. Eu quero poder dizer assim para não te assustar, mas será que Deus, como Pai, não nos colocou para pensar, irmãos, por um tempo? Porque se a gente, antes da pandemia, começar a analisar tudo aquilo que esse Pai tinha falado para nós, em cada mensagem, se nós colocarmos a nossa mente, a nossa ideia para pensar e voltar um pouquinho, voltar a fita um pouquinho e começar a lembrar daquilo que o Pai tinha nos pedido, a gente vai ver que a gente engoliu aquelas mensagens, mas não digeriu elas. E a gente não fez aquilo que o Pai, através daquelas mensagens, nos pediu. Quantas mensagens? Eu me lembro muito bem de uma que disse: olha, vê onde você caiu, volta lá, arrepende-te, ajeita a sua vida, acerta as tuas coisas, levanta e começa de novo. Eu lembro muito bem disso, quando Deus nos pediu para voltarmos a ser um povo, uma igreja, filhos, segundo a expectativa dEle, e aquela mensagem foi pregada com gosto, mas ela passou. Nós engolimos, mas não digerimos, e não voltamos correndo para ver onde foi que a gente errou e o que a gente devia fazer. Não voltamos correndo para acertar as coisas, e passamos mais uma vez como ouvintes negligentes e não praticantes. E tantas outras mensagens que Deus foi ministrando ao nosso coração, palavras que Deus foi colocando ao nosso coração com a intenção de nos conduzir. Se a gente olhar a nível mundo, Deus fez tantas coisas para tentar despertar a população do mundo. Como um Pai que ama, como um Pai que deseja ver todo o povo que Ele criou se conduzindo para o bem. Deus, de todas as formas e meios,
tentou falar com o mundo, tentou falar com a igreja, tentou falar com os povos, mas nós engolimos, mas não digerimos e não fizemos aquilo que Ele pediu. E hoje à tarde, meditando, veio ao meu coração como um pai natural, que coloca um filho num cantinho para pensar. Deus também nos colocou para pensarmos. É isso que veio ao meu coração. De repente você discorda disso, de repente você tem outra linha de pensamento, mas no meu coração veio isso. Deus, o Pai que nos ama, que tanto falou ao nosso ouvido, que tanto ministrou palavra ao nosso coração, querendo nos conduzir para aquilo que é a vontade dEle, e ela é a melhor, a vontade do Pai sempre é a melhor. Esse Deus que não nos viu indo para cima dessa vontade dEle, nos colocou para pensar. Você já analisou? Está tudo parado, o mundo está parado, a vida está parada, mas quem mais está parado? Isso aqui é particular para a igreja. Quem mais está parado é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A gente vai ao mercado, está funcionando. A gente passa em frente de uma lotérica, está funcionando. A gente passa em frente a uma churrascaria, estão entregando de forma delivery. Lá está a motinha daqui para lá, de lá para cá, entregando lá a pizza, o lanche. Mas a igreja não. Portas fechadas, ninguém entra, a não ser essa meia dúzia de irmãos que tem autorização para gravar esse vídeo, para cantar esse louvor, para trazer essa mensagem, mas os outros não, estão em casa. E alguns desesperados, perguntando: pastor, quando é que volta? Eu não sei, irmãos. Hoje eu só sei de uma coisa: diante daquilo que eu li para você, e li para mim, e li para nós, eu acredito nisso piamente. Deus nos colocou para pensar em tudo aquilo que Ele já tinha falado, e naquilo que Ele está falando. Deus nos colocou para pensar em como é que nós temos conduzido a vida que Ele nos deu como um presente maravilhoso. Deus colocou o pai para pensar, a mãe, os filhos, os avós, os doutores, os advogados, os grandes, os pequenos, os maiorais, os que se acham donos e aqueles que sentem que não tem nada. Está todo mundo parado, e é para pensar, irmão. O que é que nós fizemos com a palavra que Deus vinha nos entregando? Igreja, o que nós fizemos? Meu irmão, você que está em casa aí, minha irmã, jovem, o que foi que nós fizemos com a palavra de um pai que tem nos amado muito? Com a palavra de um pai que tem nos amado muito, o que foi que nós fizemos com essa palavra que Ele nos deu, que Ele nos entregou, pedindo uma atitude de vida? Isso aqui é o que eu quero compartilhar hoje para mim e para você, porque Deus, como um pai, como nós lemos aqui, corrige os filhos, exorta os filhos, querendo conduzir os filhos para o melhor. E hoje Deus nos fez parar, nos colocou num cantinho e nos colocou para pensar. Ele está calado, como um pai que se cala lá na sala, vendo o filho no cantinho, analisando: o que eu fiz de errado? É tempo de reconhecimento, de que nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos pede. Nós deixamos de fazer aquilo que o Pai nos pede. Nós até ouvimos, mas não digerimos, e não fazemos o que pede. É tempo de analisar. Povo de Deus, há uma chance ainda. Há uma chance ainda. E eu vou compartilhar algo ainda mais sério com você. Algo que eu compartilhei com a liderança. Eu acredito no meu coração que ainda não passou, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está lerdeando na questão pensar no que deveria ter feito e não fez. Em uma autoanálise, pastores do Brasil e do mundo, essa divisão desgosta o Senhor. É necessário uma união, como a palavra diz que nós devemos ser um, como o Pai e o Filho são. É hora de parar para analisar e pensar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos os filhos de um Pai que nos colocou no cantinho para pensar. Pensa bem no que você fez e está fazendo com a vida que eu te dei. Igreja de Lutécia, vamos pensar, e que Deus nos ajude em nome de Jesus. Curva a tua cabeça aí na tua sala, onde você se encontra, na cozinha. Por favor, se você tiver em algum afazer aí, eu apelo para você, deixa de lado um segundinho só, curva a tua cabeça e faz uma pergunta: Deus, como eu estou? Senhor, qual foi a tua palavra? O que foi que o Senhor ministrou ao meu coração como um pai a um filho e eu não fiz?
Não me deixe esquecer, me ajude a entender, Senhor. Ajude a igreja brasileira a entender o que foi que ela não fez, que o Pai lhe pediu. Nos ajude a entender essa verdade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nesse cantinho a qual nós nos encontramos hoje, reclusos, nos ajuda a meditar naquilo que deveríamos ter feito, mas não fizemos, na ordem que o Pai nos deu, no pedido que o Pai nos entregou e nós não cumprimos. Nos ajuda a entender isso. Estenda ao Senhor a tua boa mão sobre a nossa cabeça e coração, refresca eles e nos faz entender, Pai, aquilo que o Senhor espera de nós e nos levanta, melhor dizendo, nos ajuda a levantar para fazer aquilo que o Senhor espera, no bom nome de Jesus. Eu oro assim pedindo, visite as casas, os lares, as famílias, o teu povo, os teus filhos. Ministra essa palavra ao nosso coração, a fim de que a gente entenda e pratique ela. E mais, abençoa teu povo, Deus. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso país. Faz passar esse mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, como eu disse, eu não sei quando é que a gente volta. Por enquanto, nós vamos aqui nessa gravação, ministrando uma palavra, e que você tenha a paciência de ouvir ela inteira, por favor. Principalmente estas destes últimos dias. Tenha paciência. Deus tem falado conosco em nome de Jesus. Amém? Que Deus te dê uma excelente semana, irmão. Esteja orando para a gente poder voltar rápido. Se assim Deus quiser, se a gente pensar e entender logo o que Ele quer, esteja orando para a gente voltar logo em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, coloque a mão no teu coração. Como eu disse, que Deus te dê uma semana de grande vitória e alegria, que Ele possa trazer boas notícias, não só para nós, né, irmão, mas para todo mundo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós somos gratos por tudo. Esperamos no Senhor, como sempre. Esperamos na força do teu poder, na tua graça e misericórdia. Dê aos teus filhos uma semana de vitória. Guarda-os na presença de Jesus Cristo, do Espírito Santo e na manifestação do seu poder, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Fique em paz, em nome de Jesus.